Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Victor Ghost. Hoje eu venho aqui trazer para vocês mais um tutorial. Dessa vez, como fazer um sistema de login mais registro utilizando PHP, SQL, né? Ah, então vamos começar, pessoal. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo de talvez uma série de uns 2 ou 3 vídeos que eu devo fazer, montando um sistema de salvar links favoritos, né? Então vamos começar. Eu estou aqui com index.php. Ele está em branco já, está aqui inclusive na pasta aberta, na página. A gente vai começar criando então um banco de dados. A gente pode começar de qualquer forma, mas vamos começar criando um banco de dados. Eu vou chamar aqui de tutorial, criar. Perfeito, a base de dados já está criada, né? Então, coisa simples. Vamos voltar aqui, então vamos começar pelo começo, vamos começar pelo PHP então. O nosso sistema de salvamento de links favoritos, ele vai ter que ter o usuário cadastrado, então para isso ele vai precisar já estar logado para poder acessar o site. Então a gente pode fazer um redirecionamento direto para a página de login ou registro assim que ele tentar acessar o site. O index.php vai ser a nossa página de visualização dos links que o usuário cadastrou, caso ele já esteja logado e registrado, né? Então a gente vai começar verificando se ele já está registrado. A gente pode usar aqui um session start, né? E verificar aqui se ele já tem uma sessão eh, ativa no navegador nele, né? Se ele já está logado, né? Como a super global. Então a gente vai usar iset para verificar se a variável underline, dollar underline session já está logada, já está preenchida. Caso ela não esteja preenchida, a gente vai mandar ele então logar, tá? Então, para verificar se ela já está preenchida ou não, basta fazer esse código aqui, if, exclamação, tornando essa sentença aqui negativa. Caso não esteja setada a variável logado, né, a array logada na variável session, a gente vai redirecionar ele para a página de login, usando um header, que é uma função para poder redirecionar o usuário, né? A gente vai usar location, dois pontos, e a URL que a gente quer ir, que no caso vai ser login.php. Basicamente, ele vai redirecionar a gente toda vez que a gente entrar nesse site e ele não estiver logado, beleza? Então, vou criar aqui o login.php, perfeito, e aqui eu só vou escrever um hello world, para a gente ver se já está funcionando o negócio. Então, vamos atualizar aqui a página. Teoricamente, a gente tem que ser redirecionado para essa página aqui, tá? Esqueci aqui de fechar esse parênteses aqui, ó, tá? Por isso deu aquele erro, então vamos atualizar de novo e certinho, já estamos aqui no login.php, pois a gente não está logado, tá? Então, se não tiver logado, a gente vai para o login.php. Caso contrário, a gente vai prosseguir com um script aqui da nossa página, né? A gente pode voltar aqui depois, pois nesse vídeo a gente vai estar fazendo o sistema de login e registro utilizando a seção PHP e SQL. Então, MySQL, vamos nessa. Então, vou só colocar aqui como página inicial, tá? Aqui eu vou alterar a codificação para o TF8. Perfeito, aqui a gente já pode começar, né? Nosso código PHP. Então, vamos nessa. Eu vou estar começando na real aqui por um HTMLzinho básico. Então, vamos lá. Vou setar a linguagem como PTBR, tá? Aqui eu vou colocar como página login. E a gente vai colocar aqui um formulário de login, então. Form action login.php. Vamos mandar para a mesma página. O login2.php. Melhor a gente separar em duas páginas para ficar mais fácil. Action já foi, no caso agora é o método. E a gente vai estar utilizando o método post para poder fazer esse sistema aí, tá? Então vamos colocar aqui o input. Eu vou colocar input de e-mail. Vou colocar nome e e-mail, né? Então aqui vai ser o nome do usuário, né? Que ele vai colocar. Vamos colocar um placeholder aqui para não ter que colocar nenhum for ou input, ou texto no caso. Então vamos colocar aqui digit, seu nome de usuário. Colocar aqui username, perfeito. A gente pode dar um br aqui, opa. Colocar um outro input para ele colocar o e-mail dele, e-mail, opa, e-mail, um name de e-mail, placeholder,
digite seu e-mail aqui, mais um BR, a gente vai colocar a senha então. Input, dois pontos, password. Perfeito. O nome pode ser password também, né? E placeholder vamos colocar como senha. Digite sua senha. Sua senha. Aqui, já que a gente colocou isso tudo. A gente vai mandar um input submit aqui para poder levar isso aqui tudo, depois de preenchido, para a página login.php, login2.php. Valor logar. Perfeito. E aí eu posso colocar aqui embaixo um linkzinho para poder redirecionar ele para uma página de registro, caso ele não tenha conta registrada. Então vamos colocar aqui, vou colocar um spam, depois disso tudo aqui, vamos dar um BR aqui que eu esqueci, e outro BR aqui. Vamos ver aqui no spam e vamos digitar. Não possui conta cadastrada ainda. Cadastre-se. Aí vou colocar um A aqui gratuitamente. Perfeito. Aqui vai ser a URL que a gente vai mandar ele. Pode ser para cadastrar.php, né? Então vamos ver como é que isso aqui já ficou. Então vamos recarregar a página e tá aí. Digite seu nome de usuário, seu e-mail, senha e aqui o link que eu falei. Só dar um espacinho aqui para poder ficar melhor. Vamos ver? Perfeito. Não possui conta cadastrada ainda, cadastre-se aqui gratuitamente. Perfeito. Aqui ele vai levar para a página cadastrar que a gente ainda não criou. Então, vamos para a página login2.php. Até então aqui só foi HTML, né? Básico, criando um formulário. Então agora a gente vai para a página de PHP realmente. Então vamos lá. Login2.php. Aqui que começa realmente a brincadeira. Então, como a gente está transferindo esses dados por posts, a gente vai recebê-los aqui via post, né? Através dos names que a gente colocou. Então, vamos lá. Eu vou começar apenas declarando as variáveis. Então, name recebe s underline $post de username. Assim, a gente vai retornar o que ele digitou nesse primeiro campo aqui, digite seu nome de usuário. Só trocar isso aqui para o username para poder ficar mais compreensível, né? A gente tem também o e-mail, né? Então vamos colocar aqui e-mail igual a underline post e-mail. E vamos colocar também aqui a senha que ele passou, né? Password igual a $underline post password. Perfeito, já temos aqui então a senha, o nome de usuário e e-mail. Isso aqui já está perfeito para poder cadastrar nosso usuário, né? Então vamos incluir aqui no topo seguinte include, include. Esse código aqui serve para poder você incluir outros códigos nesse daqui, sem precisar ficar reescrevendo, né? A gente pode digitar aqui cnx.php, que vai ser um arquivo de conexão com o banco de dados que a gente vai poder criar, que a gente vai criar logo logo. Então aqui embaixo a gente pode fazer algumas verificações, né? Como eu quero que o usuário só possa cadastrar a conta dele com senhas acima de 8 caracteres e menor do que 16, acima de 6 caracteres e menor do que 16, então vamos fazer a validação do tamanho dessa string aqui, dessa password que ele vai digitar, né? Então vamos lá. If strlen, essa função aqui vai retornar para a gente o tamanho o tamanho da string, né? Então a gente pode usar strlen password for menor que 8, depois que 6, perdão, ou strlen for password for maior do que 16, a gente pode retornar para o usuário um echo, senha comprida ou pequena demais. A gente manda um linkzinho para ele poder retornar para a página anterior, né? Então vamos lá, echo, vou digitar aqui a href igual a login.php. A gente pode digitar aqui cadastrar, tentar novamente, vamos lá, barra. Perfeito, a gente pode dar um die para ele poder encerrar o processamento da página aqui, né? Então, vamos lá. Por enquanto eu vou estar comentando isso aqui só para não dar um erro.
tá? Então vamos aqui, login.php. Você tentar clicar em logar, senha comprida ou pequena demais, pois a senha aqui está como menor do que 6, tá bom? Então, pequena demais. Vamos fazer algumas validações no próprio HTML para que ele não possa só clicar nesse botão e enviar com tudo aqui vazio, né? Que no caso é apenas um atributo que a gente pode colocar aqui dentro dos inputs, que é o required. Tá? Required. Assim, não permite que o usuário, que o usuário envie esse formulário sem estar preenchido, né? Então vamos ver aqui, ó, logar, e ele vai, né, requisitar esse campo. Perfeito, então aqui a gente já tem o tamanho da senha, menor do que 6 ou maior do que 16, tem que estar entre isso daqui, né? Vamos fazer então mais uma validação dessa por o nome do usuário, porque a gente pode colocar no caso aqui um max length, né? Que vai forçar no HTML que o usuário só coloque a senha ou o nome do usuário e e-mail entre uma quantia de caracteres que a gente definir. Entretanto, como o HTML é uma linguagem que vai ser executada na parte do usuário, ele pode entrar e trocar, né, esse tamanho máximo. Isso pode dar alguns problemas para o nosso banco de dados quando a gente for definir esse tipo de variável. Então, esse tipo de local, esse campo para armazenamento, né, que vocês vão ver mais em breve. Então, a gente vai ter que fazer algumas validações aqui no PHP para não permitir que o usuário mande strings maiores do que a gente realmente quer, tá? Então, vamos lá, strlen da username, vamos começar pelo username então, for maior do que 64, né? Vamos colocar, 64 é um nome muito grande, vamos colocar 24 caracteres, acho que tá bom. Se o nome de usuário for maior do que 24 ou o nome de usuário, strlen, username, for menor do que 3, a gente vai também dar a mesma mensagem aqui de cima. A gente pode até copiar para poupar tempo. Nome de usuário, usuário comprido ou pequeno demais. E a gente pode mandar isso aqui de novo, né? Vamos fazer a mesma coisa para o e-mail. O e-mail, acho que uns 24 caracteres está ótimo, né? Então vamos lá. If strlen e-mail for maior do que 64 ou strlen gmail for menor do que @gmail.com. Vamos colocar aqui uns 12 caracteres. A gente tem Hotmail, Outlook e tudo mais, então vamos colocar uns 12, deve dar mais ou menos aí na faixa, né? A gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? E-mail comprido ou pequeno demais. E a gente pode também fazer mais uma validação para encontrar se o usuário digitou alguma coisa como e-mail, @.com, né? A gente vai procurar por um arroba no caso, né? A gente pode procurar por um arroba. A gente pode usar aqui um strpos, que a gente vai verificar se possui um @gmail.com na string, né? Que a gente quer ver, que é o e-mail. Então vamos colocar aqui e-mail. A gente vai colocar o que a gente está procurando. E a linha pode ser qualquer linha. For diferente de -1, caso ele não for igual a -1, caso ele não encontre nenhum arroba no e-mail, ele vai dar essas mensagens aqui que a gente vai mandar para ele, que no caso vai ser e-mail inválido. Perfeito. Vamos fazer esse teste aqui então, né? Vamos voltar aqui para login.php. Só vamos voltar, né? Já estamos aqui, inclusive, na real. Então, o nome de usuário eu posso colocar VC, vai dar 2 caracteres, então teoricamente tem que bater um erro aqui, né? Que é menor do que 3. E-mail, vamos colocar um e-mail correto, vou colocar esse meu e-mail aqui. E a gente pode também tentar. Assim a gente não fez validação nenhuma, a gente fez uma de 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logar. Nome de usuário comprido ou pequeno demais. Como a gente colocou o nome de usuário aqui, era de 2 caracteres. Então, ele já bateu num dos nossas verificações, né? Vamos colocar aqui, então, o nome correto, o Victor@123. Vamos colocar agora um e-mail muito pequeno. Vamos colocar só VTB. Vamos ver quantos caracteres que dá. O e-mail, ele pede mais que 64, nada que 12. VTB é menor que 12. Vou colocar esse 3 aqui. Opa. O próprio HTML não permite, né? Tá vendo que a gente não colocou arroba? Então, vamos colocar... posso alterar isso aqui via HTML, né? A gente pode usar um Ctrl Shift J para vocês testarem caso vocês queiram. Elementos.
A gente pode abrir aqui o form, e a gente pode vir aqui em e-mail. A gente pode trocar esse type por text, que ele vai remover essa validação aí de e-mail. Assim eu posso digitar um e-mail sem precisar do arroba, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logar. Viu? E-mail comprido ou pequeno demais. Que foi essa validação aqui. O e-mail menor do que 12. Tá vendo? Então vamos colocar um e-mail normal aqui, só que sem o arroba, né? Aqui ele está como text ainda, então a gente pode clicar em logar. Então, pessoal, a gente teve um probleminha que eu já corrigi, tá? Só para vocês ficarem atentos. Aqui no strpos, eu tinha colocado igual a igual a -1, né? Só que isso aqui foi confusão minha, pessoal, perdão. Ele responde como falso, caso ele não seja encontrado esse arroba, né? Então, como a gente quer descobrir se ele não encontrar esse arroba é um e-mail inválido, a gente coloca isso daqui, que vai fazer uma verificação se é falso. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai marcar como e-mail inválido. A gente pode colocar uma exclamação para tornar essa expressão aqui falsa, né? Então, caso isso aqui seja uma expressão falsa, e-mail inválido, né? Pois não encontrou o arroba. Então, aqui a gente pode testar, né? Eu já estou aqui já com o meu e-mail sem o arroba. E a gente vai logar e-mail inválido, né? Como foi a verificação que a gente fez. Se eu colocar o arroba aqui normal, não deve de ocorrer nada. Ó, página em branco, pois a gente não escreveu nada após isso. Então, basicamente é isso, pessoal. As validações aqui já estão todas corretas. Então, vamos partir agora para a parte. Tirar esse comentário daqui, caso vocês tenham colocado, também não tem problema, tá? Talvez daria um erro de file, forçar o erro aqui para vocês poderem ver, né? Pois a gente ainda não criou esse arquivo, tá bom? Então, vamos criar ele primeiro. cnx.php. E aí a gente pode já começar a trabalhar com os dados direto no SQL, né? Então, vamos lá então. A gente vai ter que fazer uma conexão com o nosso banco de dados. Então, eu costumo declarar como const o nome de uma variável, como db_host, que vai ser a hospedagem, né? O IP ou nome, endereço da sua hospedagem, que no meu caso está na minha máquina local, então 127.0.0.1, né? Eu tenho o nome de usuário, que vou colocar como db_user, que no meu caso é root, e a senha, db_pass. No meu caso está como vazia, e agora sim o banco de dados que a gente vai querer utilizar, que eu vou usar como dbName, dbName, que vai ser o nome do banco de dados. Que no caso eu vou criar aqui como tutorial, né? A gente criou como tutorial lá, não foi? Exatamente. Perfeito. Então a gente pode dar um $cnx recebe MySQL underline connect. A gente pode colocar aqui como dbhost, que a gente definiu ali em cima, o nome do usuário, db underline user, a senha, db underline pass, e a database, que é db underline name. Esses outros parâmetros aqui que vocês podem ver, vocês podem ignorar. Por padrão ele vai ser na 3306 e esse aqui eu não me lembro, mas isso aqui é padrão, deve utilizar esse daqui, né? A tua própria host deve ter isso tudo aí. Então a gente já tem aqui a variável cnx, né? MySQL connect. A gente pode fazer uma verificação if, se não me engano, isso aqui retorna falso, caso não, exatamente, retorna falso, caso não funcione. Então vamos colocar aqui, caso cnx, falso cnx, a gente pode mostrar um erro na tela do usuário, como erro ao se conectar ao banco de dados. Erro número, porcentagem de. Então aqui que eu estou fazendo vai ser basicamente escrever na tela, né? O que está aqui dentro. Esse porcentagem de vai ser alterado por um número, que já vou mostrar para vocês, né? Aqui está o parâmetro da função, que no caso é string, que a gente vai mostrar na tela, e a formatação dela. O printf ele escreve na tela e permite que você formate aqui, né? Então, só vou alterar aqui para o TF8, né? Esse aqui vai ficar dessa forma, né? Então, esse porcentagem dele vai ser alterado por um número. Esse número vai vir aqui depois, então, vírgula, depois das aspas, MySQL e connection erno. Tanto faz, erno, enfim.
vai retornar aqui pra gente o código de erro de conexão, né? Então, basicamente isso, a gente pode dar um ponto e vírgula aqui. Vamos tentar agora carregar a página novamente, ó. Não teve mais aqueles erros aqui de arquivo não existente, porque agora a gente já criou o CNX. Então, pessoal, eu acabei esquecendo de colocar esse PHP aqui no topo do CNX, tá? Então, caso para vocês não tenha funcionado também, foi por causa disso aqui. Eu tinha deixado dessa forma aqui, ó. E aí ele não estava interpretando o código PHP, tá? Então, eu removi o banco de dados tutorial e apareceu esse erro aqui. No caso aqui é um próprio erro do PHP, mas caso vocês no php.ini vocês desabilitem esses erros assim, deve mostrar um erro personalizado, que esse daqui é nosso, tá bom? Então, eu vou só criar novamente o banco de dados para vocês verem que o código está funcionando corretamente. Opa, peraí. 127. A gente pode dar create database. Tutorial. Perfeito. Se a gente atualizar aqui, ó, erro se conectar com o banco de dados, erro número 0. Que eu tinha removido isso daqui também. Perfeito. Nenhum erro, então o código aqui tá tudo direitinho, tá bom? A gente vai estar trabalhando agora com as carries utilizando esse CNX aqui. Então a gente pode fechar esse arquivo que a gente não vai mais utilizar. E a gente pode fazer agora um select do nossa tabela usuários, que eu vou estar criando para vocês aqui agora. Então vamos criar tabela usuários. Então a gente pode criar aqui direto dentro do PHP, deixar como função para ele sempre poder criar. Mas eu, como acho que não seja tão necessário aqui nesse... Então, a gente vai estar criando aqui a nossa tabela de usuários, né? Vou estar colocando como create table users, né? A gente pode colocar aqui um parênteses e a gente vai colocar aqui os campos que a gente vai querer. Então, eu vou querer ter um ID único do jogador, do usuário, né? Unique ID eu vou colocar como int, not null, auto, increment, primary key, né? Assim, o ID do usuário ele não vai poder ser nulo, ele vai ter que ser diferente de zero, né? E nem null. Ele vai ser do tipo inteiro, né? Números, somente inteiros. Auto increment, né? Ele vai ser automaticamente incrementado. E ele vai ser uma chave primária, tá? Então, a gente pode definir então aqui agora o nome do usuário, user name, que ele daqui também vai ser único. No caso, a gente vai ter um varchar de 24 aqui. Varchar de 24, tá? O nome do usuário vai ter que ser único, ele não vai poder se repetir, né? A gente também vai ter o e-mail, que a gente também quer que ele seja único, então vamos lá. Varchar de 64, ele vai ser único também, não vai poder se repetir. E a gente vai ter aqui também a senha, password, que vai ser também um varchar de 16 caracteres. Ela sim vai poder se repetir, vai ter que ser um not null. Aqui também not null, vai ter que ser diferente de nulo. E aqui também not null. Então, nesses três casos aqui, caso o usuário passasse como vazio, né? Por exemplo, trocando o código HTML, a gente teria um problema no nosso banco de dados, né? A gente, obviamente, teria um erro aqui. Só que como a gente já fez esse tratamento aqui utilizando o strlen no PHP, a gente já previne de ter esse problema, né? Então, a gente pode usar Ctrl Enter ou continuar, tanto faz, para poder criar esse banco de dados. Eu vou estar utilizando Ctrl Enter, né? E ele criou a tabela, vamos ver ela aqui, ó. Tá aqui criadinha, o ID único, o nome do usuário, e-mail e a senha. Então a gente vai estar inserindo isso aqui agora no banco de dados. No próximo vídeo eu vou estar ensinando como fazer verificação para saber se o nome de usuário já está criado e tal, para poder prevenir mais alguns erros, tá? E a gente vai passar para a parte de login, que é bem mais simples, tá bom? Para poder já encerrar esse vídeo, porque já deve estar ficando longo. Então, para a gente poder inserir no banco de dados, a gente vai fazer basicamente um MySQL underline carry, aquela variável cnx que a gente fez aqui nesse include, tá? Aqui no meu talvez ela fique dando um erro, porque... tá, não, é porque tá faltando coisa aqui, hein? Perfeito, né? E aqui vai ser a carry que a gente vai passar, né? Vai ser a consulta. No caso vai ser uma inserção, então a gente vai utilizar insert into o nome do banco de dados que a gente criou, ou o nome da tabela que a gente criou, que é users. E a gente vai inserir agora os campos, né? Que no caso vai ser, abre parênteses, unique underline ID. A gente tem
o username, e-mail e password. Perfeito. A gente vai colocar values e agora a gente vai passar as variáveis que a gente escreveu aqui, né? O ID único. Como ID único a gente não define ele aqui, a gente vai só passar como default, né? Assim, o próprio MySQL vai notar que isso aqui é um autoincremente, né? Então, a gente vai colocar o padrão, que é autoincremente. O nome de usuário, a gente vai utilizar aspas simples, pois o nome vai entrar como formato de string de texto, então a gente precisa utilizar aspas simples nesse caso, tá? Caso você tenha utilizado aspas duplas aqui, você use aspas simples, né? Que é, acho que é possible. E caso tenha utilizado aspas simples, use aspas duplas aqui, ou só troque, tá? Aspas, aspas. A gente vai colocar aqui $username, né? Vírgula. Agora a gente vai colocar o e-mail, aspas, aspas, $e-mail, vírgula, aspas, aspas, $password, que é a nossa senha. Ponto e vírgula já está aqui, tá? Então, basicamente é isso daqui. E agora a gente pode redirecionar o usuário para a tela de login, né? No caso aqui, a gente acabou fazendo um registro no login. Eu posso só trocar isso daqui para registro.php. Eu acabei fazendo um registro aqui, pessoal, foi mal, tá? Eu acabei fazendo um registro. Enfim, não é nenhum problema, só a gente vai trocar o nome aqui para registro. 1.php, que pode ser o registro 2, tá? Isso aqui, página de registro. Registro 2.php. Já possui uma conta cadastrada. Já possui uma conta cadastrada. Conecte-se. A gente pode entrar aqui como... Agora sim seria um login real. Login.php. Perfeito. Eu acabei me enrolando aqui, acabei trocando o sistema de login pelo sistema de registro, tá, pessoal? No sistema de login, a gente vai estar utilizando como parâmetro aqui o nome do usuário ou o e-mail para poder fazer a busca pela conta e a senha vai ter que ser realmente a senha, tá bom? Então aqui a gente já tem a verificação já de todo o sistema de inserir no banco de dados, então aqui ele já está cadastrando o nosso usuário, a gente pode até fazer o teste agora, vou fazer aqui com vocês, tá? A gente vamos voltar aqui para, dessa vez, registros, que a gente trocou o URL, tá? Nome de usuário eu vou colocar aqui como Victor Ghost. O e-mail eu vou colocar o meu e-mail. E uma senha eu vou colocar como 1, 2, 3, 4, 5, 6. E logar, que no caso deveria de ser registrar. A gente tem um probleminha aqui. Então, pessoal, a gente teve um erro aqui, ó, né? Vocês têm que ficar atento aqui, eu acabei errando também, ó. Que no caso, a gente abriu parênteses aqui, a gente fechou um parênteses aqui, abrimos outro. E eu esqueci de fechar o outro parênteses aqui, tá? Isso aqui acontece muito, então fiquem atentos, tá bom? Parênteses, aspas, aspas duplas, aspas simples, tá bom? Ponto e vírgula, isso costuma acontecer bastante, tá? Então a gente pode só recarregar aqui a página com F5 e ele já inseriu no nosso banco de dados, né? Não deu nenhum erro nem nada, então vamos visualizar aqui users. Estamos aqui cadastrados, né? Como eu passei Victor Ghost, o e-mail e a senha que eu digitei, tá? Esse Unique ID aqui, como eu falei, ele é auto-incremente, é a nossa chave primária, tá bom? Então, a gente pode tentar voltar aqui, no caso, com F5 e inserir novamente, ó. A gente vai ter um erro, isso aqui. Eu vou estar ensinando na próxima videoaula de como prever isso daqui para não ter esse problema, que é coisa simples, é só a gente fazer um select e verificar se o nome de usuário ou e-mail já existem, tá? Mas isso aqui eu vou estar deixando para um próximo vídeo, mesmo sendo bem simples. Pois agora a gente vai para o sistema de login, como a gente já tem o usuário cadastrado aqui, ó, inclusive ele não cadastrou novamente, né? A gente vai agora para o sistema de login, que também é a coisa mais simplesinha que tem, tá bom? Acabei deixando por último, deveria ter sido o primeiro, peço desculpas por isso. Então a gente pode fechar esse arquivo aqui, tá? No caso, eu vou estar só redirecionando o usuário aqui para a página de login, tá bom? Então, location, dois pontos,
login.php. E como eu me lembro de ter feito isso aqui já uma vez, a gente vai ter que voltar aqui no index, tá, pessoal? Aqui onde eu deixei header location login.php, a gente pode manter na real. A gente pode manter. Tá. Então, vamos criar então a login.php, que é uma página também muito simples, login.php, tá? A gente vai estar colocando o código PHP aqui em cima, tá? Vamos estar colocando aqui, então, a nossa verificação. If session underline ID. No caso aqui, se ele já estiver logado, né, vai ser retornado um ID, tá? Caso um número, ou uma string, ou um número, agora não tenho certeza, acho que é um número. Caso ele não esteja, isso que é o relevante, caso ele não esteja logado, vai retornar como false, então a gente pode usar um if exclamação session id, quer dizer que ele não está logado, tá? Nesse caso, a gente quer saber se ele está logado. Se ele estiver logado, eu vou só mandar um echo para ele, echo, você já está logado, tá? Vou dar um eco aqui de DI para página index, tá? Então vai ser basicamente um link a href igual a aspas simples, tá, pessoal? index.php barra a, e aqui dentro a gente vai escrever ir para a página inicial. Vou trocar esse aqui para o TF8, senão vou ter problemas com o texto, tá? Perfeito. Posso colocar um ponto e vírgula aqui, tá? Caso contrário, a gente vai continuar a execução da nossa página. Então, vamos colocar aqui basicamente um HTML5, login. A gente vai alterar a linguagem aqui do nosso site para português, tá? E aqui a gente vai fazer um formulário básico, como a gente fez ali. Agora o action realmente vai ser login2.php, tá? Com o método post também. E aqui a gente vai pedir input text sendo nome, placeholder, nome de usuário ou e-mail, tá? A gente vai colocar ele como required e a gente vai passar ele aqui com name de, vamos colocar como usuário, tá? E agora a senha, input type password sendo required name password. Vou trocar esse daqui para user, como a gente está utilizando tudo em inglês, melhor deixar padronizado, tá? E agora o input de submit, com o valor de logar. Vamos voltar aqui no registro e trocar esse logar por um registrar. Registrar-se. Perfeito. Tá, então temos aqui nosso HTML já feito, tá? Na próxima página a gente vai verificar também novamente apenas o nome de usuário, o e-mail, a gente vai tentar verificar os dois, tá? Então, vamos lá. Página login2.php. Nossa, login2.php. Perfeito. Vamos lá. Perfeito. Então aqui a gente vai só verificar se ele já tem a conta realmente registrada, né? Então a gente pode simular uma query aqui. Eu vou estar colocando ela aqui com include. Vamos incluir a cnx.php para a gente poder retornar aquela variávelzinha de conexão com o nosso banco de dados. E a gente vai fazer uma query após retornar os dados, né? Então vamos retornar os dados aqui que o usuário digitou, como name, que pode ser tanto o nome de usuário ou o e-mail, tá bom? Fiquem atentos nisso, tá? Então, dollar underline post, name, e a senha que é password. Vamos passar com password igual a dollar underline post, password, ponto e vírgula. Então, vamos agora fazer a query. MySQL, underline query, cnx, $cnx, que é a variável do arquivo cnx, e agora a string que a gente quer passar, que no caso é um select all from users where username for igual a
name and password for igual a $password or email for igual a name também and password for igual a password. Acabou ficando uma consulta bem grande, tá, pessoal? Não esqueça dessas aspas simples aqui no final, tá? Tirando isso aqui para poder mostrar melhor para vocês. Acabou ficando uma consulta bem grande, tá? Vou estar explicando ela aqui para você. A gente vai selecionar todos os campos da tabela usuários, aonde o nome de usuário for igual a name, que a gente puxou aqui, e a senha for igual a password. Ó, faltou uma aspa simples aqui. Ou então, o e-mail for igual a name e a senha for igual a password, tá bom? Então, ele vai estar selecionando todo mundo que tiver o nome e a senha igual, ou então o e-mail e a senha igual, tá bom? Então, vamos verificar isso daqui, tá? Para a gente verificar se isso daqui retornou alguma coisa válida, a gente pode utilizar uma variável. Vou atribuir o nome dela como result, igual MySQL carry, tá? Então, if MySQL num rows, que no caso aqui retorna o número de linhas. Caso retorne uma linha, no mínimo, quer dizer que a conta já está registrada. Caso não retorne nada, quer dizer que a conta não está registrada, tá? Ou a senha está incorreta, enfim. Vamos passar aqui, então, a $result, que é o resultado dessa carry aqui, tá? Então, se tiver alguma linha, a gente pode puxar os dados e mandar o jogador para tela de login, tá? Então, vamos utilizar aqui $_session name recebendo name, $_session password recebendo password, $_session e-mail recebendo o $SQL e-mail. Já vou explicar isso aqui. $_session unique ID recebendo o SQL unique ID. Perfeito. Essas duas variáveis aqui que não estão sendo declaradas SQL e e-mail são uma função que a gente vai criar agora, tá? Retorno de uma função que a gente vai criar agora, que ela puxa o que tiver dentro do campo e-mail e o campo unique ID do nosso MySQL, tá bom? Então, vamos criar essa função aqui dentro já do MySQL no rows, tá? Sendo, ó, $SQL, que é essa variável que a gente criou, recebendo a função MySQL, o retorno da função MySQL, underline, fetch array, que no caso a gente quer o result. Perfeito. Então, a gente pode até fazer um print nisso daqui, antes de mandar lá para tela principal, para a gente ter certeza que isso aqui está funcionando, tá? Então, print f, tá bom? Então, vou colocar o ponto e vírgula, que não pode faltar, tirar um pouquinho de zoom aqui para poder vocês observarem o código inteiro, tá bom? Então, vamos fazer esse teste. Vamos lá. Vamos voltar aqui então para a página inicial para ver se ela redireciona a gente corretamente para a página de login. Ó, redirecionou para a página de login. Então, nome de usuário ou e-mail, vou estar digitando aqui o que a gente digitou aqui, né? Que foi Victor espaço Ghost. E a senha como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logar. Undefined array key, linha 4. Opa, vamos ver aqui. A gente passou como name. Talvez esteja incorreto aqui no login. A gente passou como user, não como name. Erro meu, pessoal. Tá. Eu vou deixar isso aqui como name mesmo. A gente pode testar novamente, tá? E perfeito. Como a gente fez ali, ó. Usuário cadastrado, né? E aqui mostrou que a gente inseriu tudo no Session, tá bom, pessoal? Isso aqui não é nada... Opa! Isso aqui veio com
um errinho, mas funcionou. É, tudo salvo no Session, tá bom, pessoal? Então, o nome foi o nome que a gente digitou naquele campo, ele assinou aqui no Session. A senha aqui também foi a que a gente digitou no campo, a gente colocou no Session, a gente puxou também pelo Session, tá? O e-mail veio do nosso SQL, como eu falei, ó, MySQL num rows, ele já tinha conta registrada, ele fez um fetch array daquele resultado que a gente teve, tá? A gente jogou tudo para um array, a gente puxou então a e-mail e a unique ID, a gente colocou aqui e-mail e unique ID, que vieram pelo MySQL, e vieram corretamente com o e-mail que a gente cadastrou e o ID que a gente cadastrou. Tá bom, pessoal? Então, a gente pode, inclusive, andar por outras páginas, tá? Eu vou deixar esse printf aqui, mas eu vou deixar ele comentado, tá bom? Deixa ele... Pera aí. Vou deixar ele comentado. E vou redirecionar ele para a página de index.html, ou .php, header, location, dois pontos, index.php. E lá eu vou tentar novamente esse printf, tá? Para a gente ver se realmente o session está caminhando entre as páginas, que é o que a gente quer, tá? Então a gente já tem aqui um session start. E aqui no body a gente pode colocar um PHP, fechar PHP. E aqui dentro a gente pode colocar aquele código printf que a gente fez, tá? Vou só dar um alinhamento nele aqui melhor. Perfeito. A gente pode testar agora indo lá para a página index. Espera aí, um instantinho. Então aqui, pessoal, eu acabei esquecendo de setar essa variável logado, tá? Que a gente faz a verificação, então a gente pode voltar aqui no login 2.php e setar também como logado, ó. Essa variável aqui acabou ficando com um N minúsculo, talvez tenha sido por isso que tenha funcionado. Então a gente pode setar aqui underline session como logado, recebendo true. Perfeito. A gente pode tentar novamente ir para a página. Então, pessoal, a gente teve mais um errinho aqui que foi que eu acabei esquecendo do session start aqui, tá, pessoal? Então, coloquem aí antes de a gente utilizar o session aqui na página login2.php, session start, tá bom? Ele vem primeiro. Então, a gente já está aqui na página index.php, já está funcionando corretamente, tá? Eu acabei comentando esse código aqui, pois eu pensei que isso daqui tivesse algum erro, mas na verdade não está, tá bom? Foi só que eu esqueci de iniciar o session aqui antes da gente utilizar, tá? Então, tudo correto. A gente pode, no caso, fechar, inclusive, o navegador para a gente poder testar isso aqui melhor. Então, vamos fechar o navegador. Teoricamente, quando a gente abrir de novo, ele vai pedir para a gente fazer o nosso login. Tá? Então, vamos lá, 127.0.0.1/tutorial. A gente entrou aqui direto no login, porque o session ele só dura enquanto o navegador estiver aberto, tá? Mais para frente, a gente vai estar fazendo o sistema utilizando o cookie para manter o usuário logado, tá bom? Então, vamos digitar aqui novamente Victor Ghost, que é o nosso nome que a gente utilizou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, acho que a gente tem um 7. E logar. Perfeito. Cai aqui no login 2.php. Provavelmente com uma senha incorreta. Pois a gente não fez a verificação se o usuário não tiver registrado, tá? Então vamos colocar aqui um else, a gente vai dar um printf. Ou um echo, tanto faz. Pode ser um echo. Usuário não encontrado. Dá um Ctrl+C nesse daqui que eu esqueci de trocar a codificação. Perfeito, usuário não encontrado. A gente pode dar um echo senha ou usuários incorretos. E a gente pode também digitar aqui um echo para tentar novamente, sendo um ahref igual a login.php. Tentar novamente barra ou ahref igual a aspas simples registrar.php, registrar-se barra a. Perfeito. Ó, vamos fazer isso aqui novamente, ó. Como eu digitei um 7 ao invés de um 6, acabou caindo aqui, tá? Eu esqueci de dar um BR, vou colocar um BR aqui só para poder ficar melhor para a gente poder visualizar isso daqui. BR, opa, BR e BR. E aqui embaixo na real não precisa, tá? Vamos tentar novamente. Perfeito. Vamos tentar logar novamente, tá? Então é Victor Ghost, a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e logar. Usuário cadastrado, nome Victor Ghost,
senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, e-mail e o ID da sessão que a gente utilizou, tá bom? A gente já está no index.php e essas variáveis estão sendo assinadas aqui em login2.php. Então isso quer dizer que o nosso sistema já está funcionando entre páginas, a gente já está logado. Mais para frente, então, eu vou estar ensinando a fazer o sistema para poder manter o nosso usuário logado, tá bom? Pois, como vocês viram, assim que fecha o navegador, o usuário desloga, tá? Como é um sistema mais simples, a gente não precisa de deslogar ele todas as vezes, é só o sistema para poder salvar os links, tá? E eu vou fazer um último teste aqui com vocês, que é para logar utilizando o e-mail, porque que a gente usou duas vezes o nome de usuário, né? No 27 tutorial, a gente utilizou o nome de usuário, só que dessa vez a gente vai utilizar o e-mail, para a gente ter certeza que o e-mail está funcionando, tá? O e-mail cadastrado foi vtbolado 17@gmail.com, a senha não troca, e aí tá. Correto, tá? O nome acabou sendo aquela variável que a gente colocou, ó, name. Aqui no caso deveria de puxar pelo SQL o nome, tá bom? Mas aqui vocês podem ver que a gente logou através do e-mail, tá bom? E não através do nome de usuário. Então quer dizer que a nossa condição aqui está funcionando corretamente, tá? Vamos inclusive alterar isso daqui para um $SQL username, que agora ficaria correto. Tá, vou testar só mais uma vez para vocês verem que realmente vai funcionar corretamente. 127 tutorial. A gente pode logar aqui então de novo como vtbolado, em vez do nome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, logar. E aqui tá Vitor Ghost, loguei através do e-mail, tá? Então, tudo correto, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí pelos erros e tudo mais, tá? Mas isso aí acontece. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu vou estar deixando um arquivo com todos esses códigos aqui finalizados, completos, na descrição desse vídeo, tá bom? Então, se vocês precisarem consultar alguma coisa, vocês podem acessar por lá. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa o like e é nóis.